No Giro de hoje, você confere um resumo sobre os assuntos que ganharam destaque no cenário político e econômico do país. O pedido de demissão dos auxiliares do ministro da Economia, Paulo Guedes, e as discussões sobre o teto de gastos do governo. O termo direito, o thriller começa com o professor Ademir de grandes proporções. No início da semana, 2 auxiliares do ministro da Economia, Paulo Guedes, pediram demissão, representando a 7ª e a 8ª baixa na equipe econômica desde o início do governo. Foram eles o secretário especial de desestatização, Salim Matar, e o de desburocratização, Paulo Webel. E sobre o assunto, Guedes foi firme ao dizer que houve uma debandada no ministério. A dificuldade de levar a agenda econômica para frente está entre os grandes motivos para esse desmonte. O ministro da Economia disse que para Salim Matar é muito difícil privatizar, tem que ter um apoio mais definido. Em entrevista à Globo News, Matar reforçou essa ideia. Citou que não se adaptou à lentidão do Estado, que o país tem sim condições de colocar as contas no lugar através da privatização da Petrobras e do Banco do Brasil, mas as mudanças na agenda dependem de vontade política. Depois da reforma da Previdência, uma das grandes promessas de Paulo Guedes era de fato a privatização das estatais, coisa que até o momento não aconteceu. Já Paulo Webel reclamou que a reforma administrativa parou. Ela tinha como foco organizar a qualidade e o custo do funcionalismo público do Estado brasileiro. A respeito disso, o vice-presidente Hamilton Mourão comentou que o texto base da reforma está pronto para ser entregue ao Congresso, mas essa decisão cabe ao presidente da República, Jair Bolsonaro, que planeja fazer isso só no início de 2021. Ou seja, Guedes vive ali num clima de frustração. Até agora só a reforma da Previdência passou e a redução da máquina pública parece um desafio muito mais duro do que ele mesmo imaginava. E sobre esse climão, o ministro da Economia também comentou que quem dá o timing dos acontecimentos é a política, o presidente da Câmara e o presidente da República. Não é o ministro e nem mesmo os seus secretários. Mas, em reação às últimas demissões, ele disse que isso deve acelerar as reformas para mostrar que sim, as privatizações vão rolar, pelo menos ele vai insistir e lutar por isso. Sem citar nomes, o ministro da Economia chegou a dizer que auxiliares do governo aconselharam o presidente Jair Bolsonaro a furar o limite de gastos da União. Guedes deixou claro que o Ministério da Economia não apoia essa decisão e que ela abriria brecha para um processo de impeachment, e Bolsonaro está ciente disso. Tanto que na noite de quarta-feira ele se reuniu com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do Senado, Davi Alcolumbre, com ministros e parlamentares. E depois do encontro, Bolsonaro falou com a imprensa e reiterou o seu compromisso com o limite de gastos estabelecidos para o governo neste ano. Fizemos uma reunião onde as principais lideranças do Executivo e do Legislativo se fizeram presentes. Lamentamos a falta apenas do chefe do Supremo, por questões que justificam. E nós, que pese o problema da pandemia, o Brasil está indo bem, a economia está reagindo e nós aqui resolvemos então, com essa reunião, direcionar mais as nossas forças para o bem comum daquilo que todos nós defendemos. Nós queremos o progresso, o desenvolvimento, o bem-estar do nosso povo. Nós respeitamos o teto dos gastos, queremos a responsabilidade fiscal e o Brasil tem como realmente ser um daqueles países que melhor reagirá à questão da crise. Assuntos variados foram tratados, como privatizações, outras reformas, como a administrativa, e de modo que nós nos empenharemos, mesmo no ano eleitoral, juntos, para buscar soluções, destravar a nossa economia e colocar o Brasil no local que ele sempre mereceu estar. As notícias de hoje são rápidas, mas a gente se encontra no próximo Giro Catraca Livre.